Eu acho que é fim de ciclo. Eu acho que acabou, viu, Eltinho? Porque o Arana, vindo o Renan Lodge, o Arana não vai ser titular, cara. Só se o Renan Lodge for uma contratação assim, dê muito errado. Você anuncia o Lodge, você traz o Lodge já com o peso de ser um titular. E desculpa, o Renan Lodge veio para ser titular, gente. Ninguém pega um jogador que estava há pouco tempo atrás sendo cotado para disputar a Copa do Mundo. Esse é o ponto, ele vem para ser Ele veio para ser titular. E você não consegue trazer isso e não chegar para o Arana agora no mercado e diminuir o valor dele. O Atlético é um time que precisa de dinheiro, parece que não sabe negociar. 20 minutos quando o Hulk estava voando. O cara era um touro. Né? O cara arrastava, ele pegava na intermediária e arrastando até dentro do gol. Hoje o Hulk está com 39. Isso. Já não é aquele mesmo jogador. Se não for utilizar, se for ser reserva, o Hulk vai topar ser reserva? Ele vai ficar satisfeito em ser reserva? Mas assim, gente... Isso não vai atrapalhar o decorrer do ano. Mas aí assim, você perde uma oportunidade. Gente, eu entendo a idolatria do Hulk. Sim. Tudo isso eu entendo. Mas é futebol profissional. Uma hora você vai ter que dar um passo. Isso. Que é tratado como um dos maiores da história do Atlético. Guilherme Arana. Gui, vai pro Fluminense mesmo, está caminhado, como que vai estar sendo o futuro de Guilherme Arana aqui no Atlético? A negociação tá adiantada e eu acho que é fim de ciclo. Eu acho que acabou, viu, Eltinho? Porque o Arana, vindo o Renan Lodge, o Arana não vai ser titular, cara. Só se o Renan Lodge for uma contratação assim, dê muito errado mesmo, não vai jogar e tal. Mas se ele jogar o que a gente está acostumado, o Renan Lodge vai colocar o Arana no banco. Então acho que o Arana não é um jogador para ficar no banco do Atlético e acho que ele vai para o Fluminense. Outro jogador caro. Mas aí eu acho Outro erro da diretoria do Atlético. Outro erro liberar do o Arana? Atlético. Não ter negociado o Arana antes de anunciar o Renan Lodge. Em alta, né? Exatamente. Você acaba de passar... Qual mensagem você está passando pro mercado da bola, Elton? Olha, gente, estou contratando um dos melhores laterais esquerdos que a gente tem atualidade do futebol brasileiro. O Renan Lodge é um jogadoraço. O Atlético acerta na contratação. Como é que você negocia o Arana agora, pedindo valores que o Atlético quer? Como é que você chega no Fluminense e fala agora, Fluminense, só libero por 8 milhões de euros? O Fluminense vai falar assim, você tá ficando doido. Assim, tá ficando não vai doido. chegar nesses valores não, né? A Não, negociação Luiz, do Arana... diminuiu muito mais. Mas eu entendo o que o Popó tá falando, é isso. O valor Mas você que acaba o de Atlético diminuir muito colocar, mais. você joga um Eu pouco pra concordo, baixo. óbvio que o ideal seria fingir que você não tem, né, ainda uma reposição, mostrar uma dificuldade. Mas, gente, assim, é o que a gente falou na rádio hoje. Essa dificuldade que o Pedrinho tá colocando pro Flamengo para contratar o Caio Jorge, cara, o mercado sabe que o Atlético não pode fazer isso. Assim, é muito óbvio, o mercado sabe. O mercado sabe que o Atlético não tem dinheiro. Passa porque o Atlético precisa. Isso aí, assim, e não é por conta das informações, não, cara. É só você olhar, gente. Os próprios diretores, donos, chegam e falam: não, vai ser um ano difícil. O novo CEO do clube foi apresentado falando: a gente realmente está com problema financeiro, não vai ser um ano de muitos gastos. Então, assim, isso daí é muito claro. Eu adoro Opinião impopular. Arana e Lodge, os dois 100% jogando fino do futebol. Quem joga mais? Os dois. Arana na sua melhor fase. O Arana. Então, aí é o Arana. Mas esse Quando foi a última vez que você viu isso do Arana? O Arana teve o problema da contusão, ele acho que não deu 22, nem, cara, aquela contusão. Mas o Arana não teve tempo nem de recuperar direito. Ó, opinião impopular, eu achava melhor. Lateral é difícil, lateral não tem difícil mais de se achar. Dava pra recuperar o Arana, velho. Assim, essas oportunidades do mercado minha opinião do Atlético Mas vai, e aí, o Lodge na reserva? Não, o Lodge nem vinha, velho. Cara, mas que isso? Nem Eu vinha. acho Não, o uma Arana, baita não, pera, contratação, calma. cara. A gente acabou de discutir aqui. Os dois em 100%. Quem joga mais? Mas- Não, você falou os dois na melhor fase de cada um. Arana. Que eu Mas acho a injusto fase isso. atual dos dois é diferente, cara. Eu acho injusto. Assim, óbvio que o Lodge fosse igual estava 6 meses parado. Mas... aquela que vocês fizeram ali fora. No auge, no seu melhor momento, quem é melhor? O Luiz Araújo ou o Cebolinha? Cebolinha. Então, Agora que o eu Lodge não veio, você acho tem que que- negociar o Arana. A questão é a Cara, seguinte, o Lodge veio, agora você tem que negociar o Arana. Você tem que negociar o Arana. eu acho Correndo o que risco do Capixaba vir ainda, né? E assim, o Atlético a gente Pois é. pode citar Mas vários o Capixaba nomes. vem pra vaga do Caio. Aí sobe o nível. né? Então, mas- sobe o nível, sobe o nível. o Mas olha Atlético- só, e ainda eu não escuto a chegada de um volante, mas beleza, é outro assunto. Há mais de um ano. Isso é outro assunto. Mas tinha 3 aí, né? Quem vem, só negociou o Fausto Vera, ainda tem 2, segundo algumas pessoas. Elton, mas assim, cara, só sobre o Arana, eu acho que o Atlético ele sempre teve uma dificuldade muito grande de encerrar ciclo dentro do clube. O Atlético, isso, cara, agora, assim, eu vou me incluir, não é todo mundo sabe o time que eu torço mesmo, é nosso, do atleticano. O atleticano tem essa dificuldade de encerrar ciclo. Tem, isso aí é... Cara, e essa gestão do Atlético também tem, tá? Aí é pensando na diretoria. Cara, ó, se a gente pegar
o Guilherme Arana, qual foi o último grande momento do Guilherme Arana no Atlético? Cara, o Arana já fez um 2024... Reta final de 23? É isso. Tem 2 anos que o Arana, Não, mas sabe? peraí, agora vamos defender. Gente, que horror, eu tô defendendo o Arana e ele me irrita pra caramba. Peraí, qual foi o último bom momento do Atlético? 24, o Atlético teve um bom momento com o Milito ali, cara. Aí eu acho sacanagem. Teve um Sabe bom por quê, momento Luiz? do O time Milito. do Atlético, gente, tem muito tempo que vem numa capenga danada. Mas, Aí cara, você colocar num jogador... aí- Não, mas eu não tô colocando nele, não. Eu não tô colocando no Arana, a culpa não é do Ainda mais Arana. o lateral, Não, eu concordo, velho. eu não tô colocando a culpa no Arana. Só tô falando que o Atlético, em alguns momentos, ele precisa sim saber o momento de encerrar o ciclo. Sim, Eu concordo. acho que o Arana, cara, Concordo. o Arana que eu vi, eu tenho 31 anos, que eu vi é o maior lateral esquerdo que jogou no Atlético. Eltinho, assim, pelo que eu apurei, consegui conversar com algumas pessoas, cara, é difícil o Hulk sair do Atlético hoje pro mercado interno, tá? E se ele não for jogar, e se o Sampaoli... Gente, aqui, eu sempre falo isso, eu como cruzeirense, eu tenho muita Sim. facilidade de conversa. E eu respeito o Atlético, Sim, eu vou deixar isso sim. bem claro, então pra mim é muito fácil falar do Atlético. Quem não envolve paixão, não envolve nada, aí é realmente profissional. Sampaoli não vai utilizar o cara. Vamos lá, vamos analisar uma Então, situação. mas não vai utilizar. O que é o seu não, utilizar? Não, assim, tá, gente, é assim, esporadicamente... Vai virar reserva. Vamos Fala assim, vai virar reserva. Vai virar Beleza. reserva. Vamos É, pegar aquela porque não situação que utilizar o próprio Hulk falou, pô. Quando o São Paulo saiu, falou assim, não, eu tive um problema porque falaram que eu não ia me utilizar, você lembra? Isso em Uma entrevista dele. 2020. Logo quando ele chega, Isso, 2021. 21. Isso quando o Hulk tava voando. Voando. O cara era um touro. Né? O cara arrastava, ele pegava na intermediária e arrastando ela até dentro do gol. Hoje o Hulk tá com 39. Isso. Já não é aquele mesmo jogador. Se não for utilizar, se for ser reserva, o Hulk vai topar ser reserva? Ele vai ficar satisfeito em ser reserva? Mas assim, gente... Isso não vai atrapalhar o decorrer do ano. Mas Aí assim- você perde uma oportunidade. Gente, eu entendo a idolatria do Hulk. Sim. Tudo isso eu entendo. Mas é futebol profissional. Uma hora você vai ter que dar um passo. Mas eu, assim, só para contextualizar, o problema hoje eu acho que não é esse só, tá? Assim, o Hulk, além de tudo, ele tem um contrato no Atlético absurdo. Claro. Ele ainda tem mais um ano de contrato e com Até um dezembro salário, de 26. com um salário muito alto. Porque quando foi renovado, ele ainda estava rendendo muito mais do que ele rende hoje. Tem bônus, tem tudo. Tem muita coisa. O problema é que eu acho que hoje no Brasil, nenhum clube Vai querer assumir isso. assume o que, assim, o Hulk é mais ou menos assim, não falando que é igual, mas o Gabigol hoje, a dificuldade que o Cruzeiro vai ter de negociar o Gabigol. negociar. Quem vai pagar o salário que o Gabigol tem para receber no Cruzeiro durante mais 3 anos, né? Então, assim, por que eu acho que é difícil o Hulk aceitar sair do Atlético hoje para um clube... Porque ele, cara, não vai aceitar receber muito menos do que ele recebe hoje. E, claro, para ele também, o Atlético é o lugar onde ele tem uma identificação muito grande. Então, ele sair daqui com 39 anos para poder começar em outro lugar, recebendo menos no futebol brasileiro, sim, eu acho muito eu acho difícil, assim, tá? desculpa, isso seria de uma burrice absurda do Hulk. Gente, o Grêmio não tem projeto. Desculpa, o Grêmio não tem projeto de futebol. Mas às O vezes ele quer Botafogo jogar. que O saiu Grêmio não agora, tem projeto. o Botafogo que saiu não agora tem é projeto de futebol. loucura. O Fluminense, tudo bem. Aqui. O Fluminense, ele até tem. O Fluminense, ele é um clube que... Ele seria titular em aos algum desses trancos- times? Espera aí, só fala comigo, Popó. Seria. Ele seria o Hulk saindo hoje de questionado, como o Genta está colocando, que pode ser que não seja titular aqui no Atlético com o Sampaoli. Ele seria titular no Fluminense, no Botafogo e no Grêmio? pra No mim, ele Botafogo, seria. não. No Fluminense ele seria seria. e no Grêmio seria. No Grêmio, o Carlos Início, assim, No o Grêmio Hulk pra mim não é seria. jogador, mas o Carlos Início O termina Grêmio a pode jogar temporada com... muito Não, mas bem o lá, o Grêmio pode centroavante jogar do Grêmio. numa dupla de ataque e o Hulk, Não, beleza, ele poderia rende ser. muito O Grêmio mais, jogaria inclusive. com dois, Com dois. né? O Ele Fluminense, rende muito com certeza, mais. o Fluminense é o mais fácil desses aí. Você tira o Everaldo e coloca o coloca Hulk. o Aí realmente seria o mais tranquilo. E pra mim o Fluminense é o único que tem um projeto, tá? O Fluminense é um dos poucos clubes desses aí que tem algum projeto que você pode confiar que tá tentando fazer alguma coisa em relação ao futebol. O Fluminense contratou o Zubeldia, tá atendendo as características, né, do técnico para aquilo que tá se pensando na temporada. É um clube que fez uma temporada surpreendente, se a gente for pegar, que foi bem na Copa do Mundo de Clubes, chegou, avançou na Sul-Americana, se eu não me engano, até a semifinal, né? Ele perde pro próprio Perde pro Lanús. Perde nas quartas. Nas pro quartas, Lanús. né? Na Copa do Brasil, chega à semifinal, perde pro Vasco, depois de fazer uma boa partida. Para mim, o Fluminense tem um projeto. O Fluminense pode apresentar um projeto de tentar convencer o Hulk. Agora, Botafogo nessa zona, John Textor só querendo gastar e muda time, e paga e não paga. A questão, gente, isso aí do pra Hulk mim é matemática, sério mesmo. É o que o Atlético quer pro seu futuro. É